Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco. Preciso passar um recado aos irmãos referente à Escola Bíblica Dominical. As aulas que serão ministradas aos domingos na igreja, na Escola Bíblica Dominical, não serão mais transmitidas. Elas não serão gravadas e não serão transmitidas. Se você tiver oportunidade de estar presente durante a escola bíblica dominical, você tem a oportunidade de compartilhar os seus conhecimentos, de fazer perguntas e também de ter uma maior comunhão junto aos irmãos. As aulas que, que você não participará na igreja porque você está impossibilitado ou impossibilitada de estar presente aos domingos de manhã, a igreja preparou um ensino avulso para vocês. E hoje nós vamos dar início a este estudo. Durante esse trimestre, estudaremos esta revista que está aparecendo aqui na tela. A revista é da editora Cultura Cristã e tem como tema eu mesmo e os outros, o papel e o lugar do cristão em uma sociedade individualista. Então, essa revista que vocês estão visualizando aqui na tela, ela possui 13 lições. Então, nós teremos 13 encontros durante esse trimestre, provavelmente vai acabar lá para o começo de abril essa revista, e falará sobre o papel e o lugar da Igreja de Cristo em uma sociedade marcantemente individualista. Então, a ideia, o autor que criou essa revista, a ideia dele é passar para nós cristãos e também para além da ideia, para podermos analisar as implicações do pensamento individualista na nossa época, né? Em temas importantes, temas relevantes que estamos vivendo no nosso dia a dia. Hoje, o nosso primeiro encontro tem como tema Criados por Deus e fala que todos os seres humanos são criados por Deus. Desde a fundação do mundo, o homem ele foi criado por Deus. Então, essa revista que está aqui na minha mão, que os irmãos estão vendo e viram aí na tela, ela vai falar sobre um pouco sobre preconceito, um pouco sobre orgulho, em que devemos saber a respeito de Deus, e fala lá sobre o valor da vida humana, que não depende dos fatores individuais externos. Vai falar sobre que todos fomos criados por Deus, que não há uma etnia melhor do que a outra, ou pior do que a outra. Homens e mulheres são iguais, criados à imagem e semelhança de Deus. Vai falar que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos carecem da salvação que só Jesus pode dar. Então vai falar aqui sobre em que somos iguais como seres humanos, e também o segundo tópico vai falar em que somos diferentes. Tá? Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso. Mas antes de começar a nossa lição, vamos abaixar nossas cabeças e orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, em que podemos aprender um pouco mais da Tua Palavra, podemos dedicar esse momento a Ti, Senhor. É um momento também não só de aprendizado, mas um momento de adoração em que
iniciamos o nosso domingo, um domingo que é o dia de servir ao Senhor, nos preparando para mais tarde, Senhor, assistirmos ao culto, Senhor, que aquela palavra que o Senhor tem preparado os nossos corações, adentre a nossa alma, nos dê tranquilidade, nos dê paz, Senhor, nos dê um momento de vitória, um momento de te adorar, um momento de saber que o Senhor é o único e suficiente Salvador de nossas vidas, Senhor. Por isso, nos prepara, Senhor, nos prepara para esse dia, um dia de vitória, um dia o primeiro dia da semana, em que sejamos, que esse dia seja voltado a Ti, Senhor, a Te adorar e Te servir, não só hoje, mas durante a semana também, Senhor, mas é um dia exclusivo para que possamos estar mais próximo de Ti, nos dedicarmos à oração, nos pedirmos perdão, Senhor, neste momento, pelos nossos pecados. O Senhor conhece o nosso coração, Senhor. Conhece a nossa vida, conhece a vida de cada irmão que está aqui participando neste momento dessa aula, Senhor. Esteja conosco, Senhor, presente em nossas vidas, é que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Acompanhe comigo a leitura do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 21, 22. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. A revista a revista vai nos ensinar, e nós sabemos que lá na Bíblia também vai nos ensinar nesse momento que todos os seres humanos eles são criados por Deus. Todos os seres humanos são criados por Deus no ventre materno a partir de um óvulo fecundado por uma semente. Acompanhe comigo a leitura no livro de Salmos, capítulo 139, versículos 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Embora quando leamos que os meios usados, pó da terra, costela e fecundação no ventre sejam variados, o fato é que todos nós, fomos criados por Deus. O problema são as pessoas que, mesmo sabendo que foram criadas por Deus, ainda assim criam preconceitos com a sua própria espécie. Uma espécie criada por Deus, mas que no seu meio tem preconceito. E é sobre isso que nós vamos dar início ao nosso encontro de hoje, em que somos iguais e em que somos diferentes. Isso tem implicações importantes em dois temas muito discutidos em nossos dias. Acompanhe comigo. O primeiro tema, que é muito discutido em nossos dias, é: em que somos iguais? Nós somos iguais em solidariedade da raça. Quais aspectos que somos iguais?
Primeiro, aspecto que somos iguais. Todos fomos criados por Deus. Somos iguais, criados por Deus. Além de sermos criados por Deus, precisamos ter o entendimento que não há pessoa, não há um povo, não há uma etnia, não há pessoas mais humano que o outro. Também não existe pessoa, ou povo, ou etnia menos humano. Somos todos humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo a Bíblia, todos nós fomos criados por Ele. Todos nós fomos criados por Deus. Adão foi criado do pó da terra, Eva foi criada a partir da costela de Adão. Criados por Deus em uniformidade e criados por Deus em individualidade. Criados por Deus em uniformidade e individualidade. Sabemos que os seres humanos, eles possuem entre si algumas semelhanças, mas também possuem entre si algumas diferenças. Então, as semelhanças nos identifica como pessoas que pertencem a grupos, enquanto as diferenças nos tornam únicos como indivíduos. Os aspectos da vida que revelam como todos os seres humanos são iguais, podemos chamar de uniformidade, e que, ao mesmo tempo, indicam suas diferenças, que são a individualidade de cada um. O ser único, indivíduo, único e tem sua individualidade. Quando pensamos no valor da vida humana, observamos que ela, a vida humana, não depende de fatores individuais externos. E aqui eu posso citar alguns exemplos, como escolaridade da pessoa, profissão da pessoa, cor da pele, condição social, condição financeira, mas o fato dela, a vida, ter sido criada por Deus à tua imagem e semelhança. Então, alguns dão valor às pessoas pelas suas condições externas, pela sua escolaridade, pela sua profissão, pela sua cor de pele, pelo seu... As pessoas, ela valora as suas condições financeiras, ela valora as suas condições sociais, e entre outras. Tem pessoas que dão valor a si mesma, e as pessoas, elas acham que as suas condições são melhores que a das outras porque ela nasceu em uma família rica, por conta de nascimento, por conta de cor de pele, por conta de condição financeira, a pessoa ela acaba achando que a sua condição ela é melhor do que a outra, então ela é mais humana do que a outra. O que temos que observar e dar valor, na verdade, é o fato de que todos nós, seres humanos, fomos cuidadosamente feitos por Deus e devemos encher os nossos corações de alegria e reconhecimento da sua bondade. Vamos fazer a leitura no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, e depois a gente vai fazer também a leitura do versículo 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vamos entender um pouco melhor essa passagem. Quando lemos façamos homem, a forma verbal que estamos lendo neste momento, ela enfatiza a singularidade da criação do homem. Eu estou dizendo singularidade no sentido de enfatizar a nossa individualidade, a nossa unidade, as nossas características físicas, o nosso comportamento, a nossa qualidade particular, nossas peculiaridades.
E a nossa forma de se comportar, o nosso jeito o jeito que a gente fala. Então, outras qualidades comuns também que cada um de nós temos, que temos e que nós, como seres humanos, né, sendo imagem de Deus, fomos privilegiados em obter essas qualidades individuais. Então, quando a gente vê façamos homem, a gente vê que o verbo é um verbo pessoal. Já o verbo impessoal, quando fala faça-se, haja, ocorre com o restante da criação. Mas aqui no capítulo 1, no versículo 26, o verbo a gente percebe que é um verbo pessoal, façamos. Então, temos que observar que a pluralidade do ser de Deus ela é salientada. O relacionamento está no coração de todo ser humano, pois o homem é criado em relacionamento primeiro com Deus. Então nós temos condições de nos relacionarmos com Deus. A nossa espécie, seres humanos, imagem e semelhança de Deus, consegue pensar em orar, consegue pensar em ler a Bíblia. Então, ela é diferente de qualquer outra espécie que não consegue ser racional. Não consegue ser racional a este ponto de pensar e poder fazer as coisas pensadas, né? Mesmo entendendo que Deus é espírito e que Deus é invisível, nós conseguimos saber que Deus existe e que a gente sente a presença de Deus e que nós podemos ter relacionamento com Deus. Acompanhe comigo a leitura bíblica. A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus é espírito. Lá em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, diz isso. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Outra passagem. Portanto, é invisível. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz isso. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. O Deus invisível, real, criou o homem para ser a sua imagem visível sobre a terra. Somos criados à imagem e semelhança de Cristo. Muitas pessoas não entendem isso. Por que muitas pessoas acabam não entendendo isso? Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 diz: O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aquelas pessoas que estão distantes de Deus, aquelas pessoas, elas não conseguem avaliar as afirmações do evangelho. Deus, por meio do evangelho, ele ilumina as nossas mentes e nos torna lúcidos para entendermos a sua obra. Lá em 2 Coríntios 4, 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em Colossenses 1,15 diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus nos cria com qualidade como conhecimento, Deus nos cria com qualidade como justiça, Deus nos cria com qualidade e santidade, conhecimento, justiça e santidade. Em Colossenses 3, 10 diz assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento,
à imagem do seu Criador. Efésios 4:24 diz assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Deus que abre as nossas mentes. Deus que faz com que adquiramos conhecimento. Deus, ele abre as nossas mentes para conhecermos dele. E ele quem nos escolhe para ter comunhão com ele, não porque merecemos, não porque temos algum mérito, né? Mas pela sua graça. Deus dá ao homem capacidade de desenvolver um relacionamento familiar com ele. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está aí na tela escrito essa passagem que é em Romanos 8, capítulo 8, 29. Além disso, lá no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Literalmente, Deus criou macho e criou fêmea. Né? A primeira menção à fêmea é no contexto em que o homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então, isso é criação, não desenvolvimento a partir de criaturas existentes. Como os irmãos sabem que alguns escritores falam que nós fomos se adaptando ao ambiente, fomos sendo transformados aos poucos até chegar neste nível de espécie, ser humano, com consciência, né? E isso não é verdade. Nós fomos criados por Deus, nós não nos desenvolvemos a partir de criaturas já existentes, né? Fizemos aqui uma breve análise dos versículos 26 e 27. Agora vamos para a parte 1 da nossa aula. A parte 1 da nossa aula diz assim: Deus nos dá o domínio sobre o mundo como representante dele. Em Salmos, capítulo 8, dos versículos 4 a 8, acompanhe comigo a leitura aí na tela. Pergunto: que é homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. O homem pode governar sobre os reinos animais. Lá em Gênesis 1, 28, diz assim: E Deus abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem, ele pode governar sobre os reinos animais. O homem pode governar sobre os reinos vegetais. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 29, diz assim: E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes. Isso vos será para mantimentos. Apesar de agora entendermos que o homem é criação de Deus, o homem é representante de Deus aqui na Terra e tem domínio sobre os seres da Terra.
Então, mesmo sabendo que fomos criados por Deus, mesmo sabendo que temos domínio sobre os demais seres, o homem, nós complicamos. O homem ele complica as coisas. Acompanhe comigo o tema que fala a respeito de que todos fomos criados por Deus. Não há uma etnia melhor ou pior do que a outra. Como todos os seres humanos são criaturas de Deus, eu preciso eliminar totalmente a possibilidade de haver uma etnia mais humana ou menos humana que as outras. Nós percebemos que no decorrer da história, a escravidão sempre esteve presente. Na Idade Média, quando se intensificou as navegações e os europeus chegaram à América, né, e encontraram os povos indígenas, logo surgiu a ideia de que os indígenas eles não tinham alma ou eram seres menos humanos que os europeus. Também temos lá há quase 100 anos, quando surgiu o nazismo, movimento que se baseava na crença que a raça ariana era superior às outras. Né? Então, o pensamento dos nazistas era que os arianos eles eram melhores humanos, então, por eles serem melhores humanos, os que não eram arianos deveriam morrer para que a raça ariana fosse purificada e melhorada. Então, a gente vê aí, durante a Segunda Guerra Mundial, que os irmãos podem pesquisar aí também, que isso terminou com a morte de mais de 55 milhões de pessoas. Então, apesar da iniquidade humana, que julga existir etnias mais humanas ou menos humanas que outras, o ensino da Bíblia é claro a respeito disso, né? A Bíblia fala que todos nós fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. Por isso não tem como uma raça ser melhor ou pior do que a outra. Somos apenas seres humanos criados por Deus. A parte 2 da nossa aula vai falar a respeito de homens e mulheres são igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Então, também no decorrer da história, a visão era predominantemente que homens eles eram superiores às mulheres. Né? Os homens eram responsáveis pelo sustento e pela proteção da família. Os homens iam para as guerras e alcançavam vitórias. E isso lhe dava ao homem um status de superioridade. Então, com isso, nós podemos ver na história que nos últimos 100 anos surgiu o movimento feminista. O movimento feminista começou a criar, na verdade, começou a criar força nessa época. Então, algumas mulheres tentam, né, emplacar a opinião oposta à de alguns homens. Então, algumas mulheres dizem assim: não são os homens que são superiores às mulheres, são as mulheres que são superiores aos homens. Mas, se nós formos ver na Escritura, o que diz a Escritura a respeito disso? Nas Escrituras, homens e mulheres foram criados por Deus à sua imagem e semelhança. Portanto, são iguais em termos de dignidade humana. O fato de Eva ter sido criada a partir da costela de Adão é muito usado pelo movimento feminista para acusar a Bíblia, né, acusar a palavra de Deus, a Bíblia, de ser a causa das injustiças sociais sofridas pelas mulheres.
E a verdade é bem diferente disso. Observe que o texto bíblico diz que a criação da mulher, quando Deus criou a mulher, Adão estava dormindo, e dormindo pesadamente. Lá em Gênesis 2:21 diz assim: Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono e, enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Isso significa que ele, o homem, Adão, não teve participação na criação da mulher. Ele dormia pesadamente. A mulher, ela não foi criada pelo homem, mas a mulher foi criada por Deus, exatamente como o homem foi criado por Deus. Em Gênesis 2:22 diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. O fato de ter sido feita de uma parte do corpo de um homem e não do pó da terra é uma garantia dessa igualdade, de que o homem é igual à mulher em dignidade humana. Homem e a mulher foram criados por Deus à sua imagem. Ela foi feita exatamente da mesma matéria que compunha o corpo masculino. Então, portanto, são iguais como seres criados à imagem e semelhança de Deus. A guerra entre machistas e feministas não tem base nas escrituras. Então, o ensino bíblico é que o homem e a mulher são seres humanos da mesma natureza e com o mesmo valor. O fato de a mulher ser auxiliadora do homem também não denigre a sua dignidade humana, não denigre a imagem da mulher. Até porque o próprio Deus ele é revelado como ajudador, né, do ser humano. Acompanhe comigo quando diz na Bíblia que o próprio Deus é revelado como ajudador, ele é o auxílio do homem. Lá em Salmos, capítulo 54, versículo 4, diz assim: Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Salmo 146, 5 diz assim: Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Deus como ajudador, Deus como auxílio, e certamente isso não diminui a sua glória, não diminui a sua majestade. O texto bíblico aqui é claro: a mulher é uma ajudadora idônea e isto é da mesma qualidade. Então, aqui na parte A, mostramos aos irmãos que todos foram criados por Deus. Na parte B, vai falar que todos os seres humanos que foram criados por Deus pecaram. Fala que todos pecaram. Parte B. Todos pecaram. Em que somos iguais? Todos fomos criados por Deus, todos pecaram. Os humanos são iguais com relação ao pecado. Em Romanos 3:23, a carta de Paulo aos Romanos 3:23 está aqui na tela. Leiam comigo. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salomão também afirma isso lá em Eclesiastes 7:20. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Há pessoas que ganham notoriedade por causa da quantidade ou da gravidade dos seus pecados, né? Nós não vamos entrar aqui em detalhes, mas os irmãos se lembram o que aconteceu com os moradores de Sodoma, né? Maus e grandes pecadores. Acompanhe comigo aqui na tela. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Também tem pessoas que elas se esforçam para controlar o seu pecado, né? Irmãos que lutam diariamente para ter uma vida reta e justa. Pessoas que têm um relacionamento com Cristo, elas procuram não pecar, né? Apesar de que somos pecadores, mas ela procura lutar contra o pecado diariamente
E essas pessoas que têm relacionamento com Cristo, elas zelam pela sua santidade. Contudo, não há quem não peque, com exceção única de Cristo. Acompanhe comigo a leitura em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus pode nos entender. Jesus, ele sabe o que passamos. Jesus sabe das nossas fraquezas, ele sabe das nossas lutas, ele sabe porque ele viveu. Ele realmente viveu como um verdadeiro ser humano. Não sem pecado, mas ele sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas lutas, sabe o que aquele pecado que é difícil e parece que está enraizado, a gente, né, não, a gente luta diariamente contra esse pecado. Ele sabe disso. Em Hebreus 2, versículos 17 e 18 diz assim: Por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Apesar do seu conhecimento das lutas humanas em face às tentações muito reais, Cristo continuou sem pecado. Cristo não pecou, diferente de nós, em que o pecado nos nivela depois da queda. Então, o ensino bíblico é de que todos nós somos pecadores, mas mesmo assim existe pessoas orgulhosas que se acham melhores que outras e simplesmente ela se considera mais humana do que a outra, né? Elas são melhores em tudo. São pessoas que se acham mais bonitas, pessoas que se acham mais inteligentes, mais espertas, e que por essa razão, em tudo, né, ela é melhor do que a outra, porque sabem tudo com muita precisão. O nome disso irmãos, é orgulho, né? Não existe pessoas perfeitas. Todos nós temos nossas qualidades, mas também todos nós temos os nossos defeitos. Os nossos defeitos geralmente em quantidade e gravidade maiores do que gostaríamos de admitir. Nós temos as nossas limitações e as nossas fraquezas. Todos nós estamos sujeitos a errar, até mesmo quando nos esforçamos muito para acertar, mas acabamos errando, né? Erros e fracassos não são desejáveis, mas fazem parte da vida humana, fazem parte da nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com esses pecados de forma sábia, de forma bíblica, né? Reconhecendo que jamais seremos perfeitos nesta vida. Bom, falamos em que somos iguais. Nós falamos todos fomos criados por Deus, todos pecaram, e agora nós vamos falar que todos carecem da salvação que só Jesus pode dar. Todos os salvos têm em comum a redenção em Cristo, né? Acompanhe comigo a leitura em Atos, capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No mundo contemporâneo, né, no pensamento pós-moderno, tem apresentado uma variedade de caminhos para a salvação, uma variedade de salvadores também. E, porém, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, aqui, ela é clara
Existe somente um Salvador, Jesus. Leia comigo aqui na tela. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Há somente um caminho. Lá em João 14, 6, capítulo 14, versículo 6 diz: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apelo ao relativismo tem sido cada vez maior. E cabe nós, cristãos, assumir uma postura firme contra essas alegações politicamente corretas. Leia comigo o que está escrito aqui na revista. Precisamos declarar ousadamente que só Jesus Cristo é o Salvador. Ousadamente não quer dizer violentamente. Todas as pessoas, inclusive as não cristãs e relativistas, devem ter a sua dignidade humana respeitada. Essa dignidade, ela foi conferida na criação. São portadores da imagem de Deus. Então isso significa que não podemos agredir, ferir ou desrespeitar outras pessoas por motivações religiosas, né? Mas mesmo assim, nós precisamos anunciar a toda criatura o evangelho da salvação somente em Jesus. O segundo tópico do nosso encontro vai falar em que somos diferentes. Então, somos diferentes no capricho do artista. E aqui diz que, apesar de sermos iguais em muitos aspectos importantes, né, há característica que nos distingue uns dos outros e que nos ajuda a formar nossa individualidade e que nos ajuda a ser únicos. Então, sabemos que há etnias diferentes, sabemos que há capacitações diferentes e assim por diante. Em vez de nos frustrarmos por não sermos como gostaríamos, devemos nos alegrar como o modo como cada um de nós fomos criados por Deus. Então, o modo específico como você, como eu, como nós fomos criados por Deus, nos torna único. Então, Deus ele caprichou ao criar você, né? Em Efésios 2:10 diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Somos feitura dele. Deus, ele nos fez como uma obra de arte. Aqui na revista, tem uma parte aqui na revista, deixa eu ver se eu acho aqui. Somos feitura dele. No original, está escrito na revista, que eu estou lendo na revista. No original diz que somos poema de Deus. Ele nos fez como uma obra de arte. Então, seja qual for a sua etnia, seja qual for a sua cor de pele, a sua altura, a sua dificuldade de locomoção, as suas habilidades manuais, Deus ele fez você assim. Deus me fez assim, e você deve se alegrar diante dele por isso e buscar meios de glorificá-lo do jeito como ele o criou. Bom, conclusão da nossa lição de hoje. Em aspectos importantes da vida, somos todos iguais. O reconhecimento de que temos
todos a mesma dignidade humana, somos todos pecadores e carecemos da mesma salvação no mesmo Cristo, deve nos ajudar a eliminar o orgulho e enxergar no próximo uma pessoa tão verdadeiramente humana quanto nós mesmos. Então, por outro lado, somos indivíduos, somos únicos, fomos criados por Deus com características exclusivas que nos permitem afirmar que ninguém é igual a nós em todo o mundo. Então, saber que fomos criados cuidadosamente, feitos por Deus, deve encher o nosso coração de alegria e de reconhecimento de sua bondade. A autoaceitação e o respeito ao próximo glorificam a Deus. Que os irmãos se preparem aí para o próximo domingo para darmos continuidade na lição 2. Espero que os irmãos tenham aprendido um pouco mais da palavra de Deus. Peço que os irmãos estejam orando pela minha vida, orando pela nossa EBD, também na igreja, e que todos fiquem com Deus. Que seja um domingo abençoado. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Que o Senhor desperte o nosso coração a nos fazer presentes, focados no teu aprendizado e na tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.